Oi, gente, vamos analisar então aí a participação de Bolsonaro no Jornal Nacional, na entrevista do Jornal Nacional, ou como eu estou preferindo chamar, confronto, né? Porque essas entrevistas, na verdade, são confrontos, não é? Bem, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini, e aqui a gente conversa principalmente sobre política, mas também ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas, e toda sexta-feira na Filosofia Popular eu falo sobre filmes e séries. Pois bem, o pessoal do Jornal Nacional começou sobre a questão da confrontar a velha política com a nova política. E a estranheza que é Bolsonaro se colocar como um novo político, sendo que não só ele já serviu 7 mandatos, como a família dele toda não está na política, né? Vale pontuar que ele teve mais tempo de responder sem ser tão interrompido pelos entrevistadores, não é? Ele destacou que ele aprovou muito pouco durante esse tempo todo, mas ele tem o mérito, segundo ele, Bolsonaro, de ter evitado que péssimos projetos fossem aprovados, né? Depois ele foi confrontado, do ponto de vista ético, sobre ter recebido auxílio moradia, né? E, enfim, tendo ter casa. Então, como é uma pessoa que recebeu privilégios, vai ser contra os privilégios. Enfim, ele malmente conseguiu responder, porque ele falou que nunca teve cargo, sempre era do baixo clero, enfim. Acabou não dando maiores detalhes a esse questionamento sobre a questão dos privilégios, né? Acho que ele não conseguiu, de fato, responder essa questão, embora as outras ele tenha dado aquela resposta padrão dele, que ele dá quase sempre. Sobre auxílio moradia, o que ele disse, como ele sempre diz, é aquela justificativa que eu acho patética, de dizer, mas vocês jornalistas recebem como CNPJ, então vocês, tá na lei, mas vocês estão sendo imorais, então eu também posso ser imoral. É basicamente isso que o Bolsonaro diz, ao que eu diria, você está sendo imoral mesmo, concordo com você. E você condenar os jornalistas não ajuda a sua causa. Aí na economia tem uma coisa muito importante, eu inclusive vou fazer vídeos futuramente sobre isso, que o Bonner questiona esse poder todo que ele está delegando ao Paulo Guedes, o posto Ipiranga dele, na questão da economia. Que até, se é o posto Ipiranga deles, é até mais do que a questão econômica, e a questão econômica mexe com todas as outras questões porque envolve o orçamento, e o orçamento tem impacto na saúde, na educação, na infraestrutura, na dívida pública, inclusive a proposta de Paulo Guedes de privatizar todas as estatais. Paulo Guedes já disse que não vai conseguir o que ele quer, porque não só o Bolsonaro é contra, mas o Congresso não vai querer e tal. Mas se dependesse do Paulo Guedes, a privatização seria total, nessa perspectiva ultraliberal. Eu vou fazer um vídeo futuramente para vocês, porque eu acho que o Paulo Guedes é o Alan Greenspan brasileiro. E para quem sabe, o Alan Greenspan foi uma figura que presidiu o Fed nos Estados Unidos, trabalhou na época do governo Bush, e o Alan Greenspan também tinha uma visão assim ultraliberal, estilo Paulo Guedes, e falou e defendeu, e conseguiu, na verdade, que George Bush desregulamentasse os bancos, destruiu todas as regulações bancárias que existiam nos Estados Unidos, ali nos anos entre 2000 e 2007, mais ou menos. E aí em 2008 aconteceu aquela mega crise econômica que teve origem aonde? No setor bancário e com sua conexão com o setor imobiliário, com derivativos bem exóticos, né? Criados posteriormente às coisinhas que o Alan Greenspan permitiu e incentivou que fossem criadas, né? Então, aí tem um assunto bastante interessante para a gente abordar. Pois bem, depois ele foi questionado sobre igualdade de gênero e eu sempre me impressiono como a entrevistadora disse que viu ele falando isso. Viu, e ele disse, não, você não viu, porque foi... Ele sempre se refere àquela entrevista que ele fez e que o entrevistador teria colocado na boca dele, mas ele nunca fala da entrevista que ele deu no Super Pop. E eu acho que houve e Bolsonaro conseguiu enrolar os entrevistadores, o Bonner caiu nessa armadilha, e ele acabou escapando, né? Negou
Bonner não apresentou a entrevista, que inclusive esse trecho da entrevista tem aqui no canal, eu já coloquei, que ele diz com todas as letras que ele não pagaria o mesmo salário um homem ou uma mulher. E aí ele tomou uma pancada dura da entrevistadora quando ela disse que não aceitaria receber pela mesma função um salário menor, né? Depois foram para a questão dos direitos trabalhistas, e aí ele diz aquela coisa extremamente complicada de, repetindo, ele dá razão ao empresariado que disse para ele que vai ser ou menos direitos em emprego ou todos os direitos em nenhum emprego. Como se a equação fosse essa, quando os países europeus e a economia mais sólida do mundo, que é a economia alemã, tem os sindicatos mais poderosos do mundo. E a Alemanha colocou leis que garantem que os trabalhadores ascendam e tenham participação nas decisões das empresas. Ou seja, os trabalhadores alemães eles têm direito de decidir sobre o futuro das empresas, né? E é a economia mais sólida do mundo, né? Faltou William Bonner ter citado isso. Mas Ciro já tinha feito isso num debate anterior. Aí teve gente aí dizendo que a Alemanha flexibilizou e teve uma regra lá atrás. Eu só quero que esse pessoal que diz que a Alemanha flexibilizou me responda uma coisa. Tem ou não tem uma lei na Alemanha que garante que os trabalhadores decidam? Isso é mais direito dos trabalhadores do que praticamente qualquer país do mundo. Então esse pessoal que fala que pega uns detalhezinhos da lei para dizer que houve uma grande flexibilização comparável com as leis draconianas que foram aprovadas na reforma trabalhista brasileira é uma coisa simplesmente ridícula. No dia que o Brasil tiver leis que obrigam que os trabalhadores participem das decisões das empresas, aí vocês voltam a conversar comigo sobre isso. Até lá, eu peço a esse pessoal que evite dizer tanta besteira. Porque a minha tolerância para besteira está ficando baixa, né? Eu vi que ele estava com as coisas escritas na mão, mas teve uma hora que eu achei que era Deus, família. Ele fez uma pequena tatuagem na mão, ou aquilo ali era pesca? Enfim, não ficou claro para mim, né? Depois ele foi questionado sobre o PEC dos domésticos, que ele votou contra. Aí ele foi profundamente contraditório, porque ele disse que ele fez isso porque as diaristas, que muita gente se converteu em diarista, e diarista não tem direito trabalhista. Mas ele tinha acabado de falar que precisava reduzir os direitos trabalhistas para poder ampliar emprego, quer dizer, enfim, contradição ambulante. Depois ele foi questionado sobre a homofobia e as declarações altamente polêmicas que ele já deu, que um vizinho gay diminui o valor do imóvel. Ela não citou, mas eu cito, eu tenho aqui o vídeo no meu canal, que ele diz claramente, se você quiser, vá assistir esse vídeo no meu canal, que ele diz claramente que um gay leva um couro, ou seja, leva porrada, e muda o comportamento. Então a solução, segundo o Bolsonaro, para o que ele considera problema gay, porque, enfim, eu não vejo problema gay nenhum, mas ele vê, seria porrada. E aí ele repetiu a resposta que ele sempre disse, que ele estava se opondo, era o kit gay. E pela primeira vez eu acho que eu vi ele pedindo claramente desculpas por essas declarações, mas no fundo dizendo que a oposição dele era o kit gay. E aí caberia o questionamento, mas Bolsonaro, os gays sofrem tanto preconceito, não seria justo que as crianças fossem... Tudo bem, o material desenvolvido ali talvez não seja ideal, mas se fosse feito um outro material que ensinasse as crianças a terem respeito com as pessoas de diferentes religiões, diferentes cor da pele e diferentes orientação sexual, não seria adequado? E outra coisa, sexualidade, viu, Bolsonaro, caso você não saiba, eu não escolhi ser hétero e a maioria das pessoas não escolhe a sua sexualidade. Em geral, sexualidade é algo que você é. Então, os gays não escolhem ser gays, não. Nem os bissexuais não escolhem ser bissexuais. Predominantemente se trata de algo que é constitutivo no indivíduo. Se você talvez conversasse com mais gays, você soubesse disso, né? Não se ensina alguém a ser gay. Essa é uma visão, infelizmente, de pessoas ignorantes, que não sabem muito sobre sexualidade, o que ele aparentemente é uma delas. Depois foi o questionamento sobre segurança pública, e ele dizendo que seria com mais violência que iria se solucionar. Aí ele está na contramão de todos os países que reduziram reincidência. E eu sei que as pessoas vingativas não vão gostar de ouvir isso, mas todos os países do mundo que conseguiram reduzir violência fizeram isso através de uma reforma prisional em que
você separava os diferentes tipos de presidiários, né? Os crimes hediondos é uma coisa, o crime organizado é outra coisa e o criminoso comum é outra coisa. E os criminosos comuns, todos os criminosos eram bem tratados nos presídios, mas os criminosos comuns havia um grande investimento para que eles aprendessem o ofício, para que eles fossem ressocializados e tal, para que eles saíssem dali e não voltassem a realizar um crime. E sabe o que aconteceu? Não é surpresa, esses países têm os melhores índices de... ou seja, tem baixíssima reincidência dos criminosos. Nós estamos falando do quê? Da Suécia, da Noruega. São países que aprenderam a reduzir a quantidade de crimes, né? Agora com a imigração e tal, eles estão enfrentando outros problemas, mas em sua população local, historicamente, eles reduziram drasticamente a questão da criminalidade. Com a imigração, eu não estou dizendo que imigrantes são criminosos de jeito nenhum, a maioria dos imigrantes não são, mas aí você entra também na questão do fundamentalismo religioso e tal, e aí tem uma pequena minoria barulhenta que fez problemas lá na Europa, e a gente pode até discutir isso em outro vídeo. Embora sejam minoritários, eles acabam mexendo com os índices. Não é? Depois houve um questionamento sobre o vice dele, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, sobre o Mourão, que estaria sugerindo uma intervenção em um caso de crise, ou a crise que está instalada, se fosse necessário uma intervenção. E aí Bolsonaro fez o seu pior momento, ele disse, ele deu um alerta, né, e depois disse para deixar os historiadores para lá, porque como se os historiadores não soubessem nada sobre o golpe civil-militar. Sempre recomendo a leitura de René Armand Dreyfus, Conquista do Estado. Se alguém duvida que houve um golpe civil-militar, vá ler Conquista do Estado e René Armand Dreyfus. E se depois de ler você ainda achar, só vejo duas opções. Ou você não entendeu o que você leu, ou você é uma pessoa totalmente capturada por ideologia e é impermeável a evidências. Nesse caso, eu não tenho interesse em falar com você. Mas, enfim, porque as evidências são absolutamente abundantes e por isso essa obra se tornou clássica. Mas por que é tão grave o que ele falou ali? Porque ele deu a entender que em determinadas circunstâncias, como aconteceu em 1964, pode ser que seja necessário a intervenção militar. E qual seria essa circunstância? Eu já disse aqui, imaginem se o PT ganha a eleição com uma vice do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O que é que você acha que passa pela cabeça? Eu e vocês aqui, nós sabemos que o PCdoB hoje tem uma proposta neodesenvolvimentista, não é um partido comprometido com modificar os meios de produção da classe empresarial para os trabalhadores. Não é isso que está na cabeça do pessoal do PCdoB. Mas somos nós aqui que entendemos de um pouquinho de política. Mas será que isso está altamente claro para as Forças Armadas? Eu sei que nas Forças Armadas existem setores altamente contrários à ideia de um golpe. Mas o Mourão claramente não é contrário, deu a declaração, e o Bolsonaro parece aberto à ideia também. Né? Então, se eles perderem a eleição por, sei lá, 2% de diferença, será que eles não vão dizer que as urnas eletrônicas foram fraudadas? Será que eles não vão dizer que houve corrupção do sistema? Será que não vão dizer que os comunistas estão tentando tomar e assaltar o Estado brasileiro, que é necessário que as Forças Armadas façam o seu papel patriótico? Não acho impossível. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Não estou dizendo nem que é o mais provável. Mas, diante do que foi dito, dizer que é impossível enfim, é bobagem. É claro que não é impossível. E nós temos um candidato à presidência e seu vice que tem interesse nisso. Que, caso sejam derrotados, podem apelar para isso. Não, enfim. E é o momento mais grave da entrevista. Eles não falaram em um assunto que eu achei que ia ser comentado, que era a Val. Por que eu achei que a Val ia ser comentada? Porque a Val, ela joga por terra essa imagem de Bolsonaro como um cara que não é corrupto. Porque ele contratou uma pessoa para cuidar dos cachorros dele. Essa tese de que ela estava de férias, isso aí já foi completamente derrubado. Já foi feita uma investigação que mostrou, no período que ela não estaria de férias, que ela estava lá vendendo açaí. E que ela estava recebendo dinheiro público. Tanto é que ela foi demitida porque Bolsonaro quis evitar. Mas agora o Ministério Público Federal está, inclusive, investigando a questão e talvez isso dê processo.
Isso mostra que ele é capaz de fazer com dinheiro público para ajudar os seus. E ajudando uma pessoa simples e tal, e fazendo essa pessoa dever favor a ele. A antiga política, a velha política, não é? E, pois é, se ele vira presidente, o que impede ele, eu já dei esse exemplo aqui, o que é que impede ele de, ao ser questionado por um antigo amigo de infância, que agora é um grande empresário e precisa de ajuda numa licitação, o que é que impediria ele de dar informação privilegiada, de facilitar, de dar ajuda a essa pessoa para conseguir essa licitação? Nada. Porque ele já mostrou eticamente quem ele é. Mas esse aspecto não foi questionado, não é? Então era isso aí, gente, que eu tinha para falar sobre Bolsonaro e esse confronto. Eu achei que ele foi menos interrompido. Ele elevou o tom mais vezes do que o Ciro fez. Ele, inclusive, pegou aquela coisa do material LGBT e ficou querendo mostrar para Bonner e tal. E Bonner teve que lembrar para ele que ele não pode mostrar, no máximo ele poderia entregar para o Bonner para ser olhado e comentar sobre o material, como o Ciro fez entregando a coisinha do SPC, não é? Ele não poderia ficar mostrando, isso não é permitido pelas regras, mas é isso aí. E eu vou fazer um futuro vídeo aí, podem aguardar, sobre o Paulo Guedes e como ele é o Alan Greenspan brasileiro. Né? Isso também é uma coisa importante para a gente entender sobre essa proposta econômica aí do Bolsonaro e da sua atual equipe. Tá certo? Então, gente, se você gosta do canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Valeu mesmo, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.